tem duas cartas, né? Nós vamos ler na primeira carta, capítulo 2, verso 1 a 8. Para nós. Convido os irmãos para nós lermos. 1 Timóteo 2, 1 a 8. Diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma pessoa que une Deus com os seres humanos: Cristo Jesus. A sua vida para que todos fossem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu, escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus, para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos homens dedicados a Deus e que, ao orarem, as mãos sem ódio e sem brigas. Amém. Os irmãos podem sentar. Alô. Vou trocar o microfone aqui para ver se ajuda. Irmãos, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 8, o apóstolo Paulo nos recomenda orar. Então, ele está dizendo aqui para a gente orar. E ele fala para nós orarmos por todos os homens, fala para orarmos pelas autoridades, fala para que orem em todo o tempo, no último verso, verso 8, em todos os lugares os homens orem, né, dedicados a Deus, e ao orarem, levantem suas mãos sem ódio, sem brigas, que nós possamos orar. Então, a primeira coisa, irmão, que nós levamos em consideração, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, 1 a 8, é que o apóstolo Paulo nos instrui a orar. É para fazer oração. Nós devemos orar. E ele, então, ao falar da oração, ele apresenta alguns motivos, algumas razões para orar, e ele apresenta aqui algumas pessoas que devem ser objeto da nossa oração. Então, ele lista os governantes, ele lista as pessoas que têm autoridade, ele fala de orar por todos os homens, por todas as pessoas, ele fala de orar com dedicação, sem ódio nem briga, ele fala da oração. Irmãos, e como orar? Né? Muitas vezes a gente não sabe como orar. E hoje eu quero falar para os irmãos, né, que nós temos um material muito interessante, é um livrinho digital para você ler no computador ou no celular, chamado Ensina-nos a Orar. É um livro com 20 e poucas páginas, bem curto, mas ele mostra, irmãos, como nós devemos nos dirigir a Deus em oração e como construir um hábito de oração. Né? Porque às vezes a gente não tem o hábito de orar. A gente ora lá de vez em quando tem uma necessidade, às vezes por hábito, antes da comida, ou antes de dormir, mas a gente não tem um hábito de oração assim. Eu tenho uma rotina de oração, tenho um horário para orar, eu tenho motivos para orar, e aí essa leitura pode contribuir, irmãos, para você formar esse hábito. Nesse livro, Ensina-nos a Orar, a gente diz, por exemplo, que Jesus ensinou a orar ao Pai. Né? Quando os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, ele disse, eu vou ensinar então. Vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu.
né? Então, como que Jesus ensinou a oração? É para orar para Deus. A nossa oração é dirigida a Deus. Nós estamos buscando bênçãos de Deus. E Jesus, irmãos? Jesus, qual que é o papel dele? A gente não vai orar para Jesus? Como que funciona isso? Então, aqui, 1 Timóteo 2, 5, no verso 5, ele fala: existe um só Deus, né, que é o Pai, que foi para quem Jesus ensinou a gente a orar, Pai nosso que estás nos céus, é esse que é Deus. Aí ele diz, e uma só pessoa que une Deus aos seres humanos. Na Bíblia tradicional ele fala, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O que é o mediador, irmão? É aquele que fica no meio, que faz a ponte, é aquele, irmão, que faz a ligação, né? Então, Jesus Cristo, ele está nessa posição intermediária de fazer a ponte, irmãos. Ele nos liga a Deus e nós oramos a Deus, irmão, mas quem somos nós para falar com Deus? Que mérito nós temos para Deus nos ouvir? Quais são nossas credenciais, irmão, para nós chegarmos diante do trono de Deus e falar, eu estou aqui com um pedido para fazer para o Senhor? A gente não tem, irmão, essa condição de chegar lá. Aliás, a gente não tem essa condição de chegar nem no prefeito aqui da cidade, né? Para fazer um... Se a gente chegar lá, a pessoa fala, você não pode falar com o prefeito, você entrando aqui e falar com o prefeito. Agora, se você chegar lá acompanhado de um vereador, de um juiz, aí ele vai ser o teu intermediador para você falar com o prefeito. Ou com o governador, ou com o presidente, você não vai chegando e falando. A mesma coisa, irmão, a Bíblia nos ensina a respeito de Deus. Existe um só Deus e existe um só mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. Então é por isso, irmãos, que nós oramos a Deus em nome de Jesus. É essa a maneira de orar. Nós oramos a Deus, como Ele ensinou. Pai nosso que estás nos céus, oramos a Deus. E nós oramos a Deus em nome de Jesus. A gente fala, Senhor, eu estou precisando disso, eu quero agradecer por isso, eu estou pedindo perdão pelas minhas faltas, e tudo isso eu estou pedindo, apresentando para o Senhor, em nome de Jesus. Através de Jesus, por meio da intercessão de Jesus, é pelos méritos de Jesus que eu estou aqui apresentando o meu pedido. Então, irmãos, nós oramos a Deus pela intercessão de Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que os protestantes, né, não aceitam, irmãos, a intercessão dos santos, né? Então, quando a pessoa fala, eu estou orando a Deus com a intercessão de São João Batista, os protestantes não aceitam isso, irmão, por causa desse texto. Entre outros textos, né? Um desses textos é esse, Timóteo 2,5. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. São João Batista não é mediador, irmão. Aparecida não é mediadora, é a mãe de Jesus, foi a mãe de Jesus, mas ela hoje, irmão, não intercede por nós, não é o papel dela, nem de João Batista, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de nenhuma pessoa, nenhum dos santos que a Igreja Católica faz o trabalho de beatificação e tal, de colocar essas pessoas na posição de intermediários. É a fé católica, respeitamos, é a doutrina, é a religião, é a teologia católica que nós respeitamos, é uma forma de ver. Mas, irmãos, pelas Escrituras, a fé protestante, lendo aqui, por exemplo, Timóteo 2,5, entende que nós oramos somente a Deus e somente pela intercessão de Jesus Cristo é que nós somos ouvidos. Então, essa é a fé protestante, né? Nesse sentido, difere, né, da maneira teológica dos católicos verem essa questão. Somos todos cristãos, mas entendemos, os protestantes, que a mediação da nossa oração, da nossa súplica a Deus, é feita somente através de Cristo. E daí, um dos princípios da reforma é somente Cristo, né? Somente Deus, a Ele toda a glória, e somente Cristo como nosso intercessor. Então, irmãos, e somente a Bíblia, né? Somente a palavra, somente a Escritura, né? O que tiver na Bíblia a gente crê, se não estiver na Bíblia nós não vamos adotar como doutrina, e assim vai, né? Mas aí Timóteo, então, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele vai dizendo essas coisas, irmão. Então ele diz, ore, né? E ao orar, essa oração é pela intercessão de Jesus,
que nós obtemos resposta ou atenção de Deus. Então, irmãos, essa é o conselho do apóstolo Paulo. Orem bastante, orem por todas as pessoas e orem também pelas autoridades, pelo governo. E hoje, irmãos, nós queremos meditar um pouquinho mais sobre essa questão de orar pelo governo, né? Como eu disse para os irmãos, nesse pequeno livro que nós temos aí, Ensina-nos a Orar, a gente diz ali motivos para você orar, né? Você deve orar pela sua família, você deve orar pela sua igreja local, você deve orar pela sua saúde, e você deve orar pelos governantes, pelos dirigentes da nação, pelos que exercem, irmão, cargos de influência no governo. E por que nós temos que orar pelo governo, irmão? O governo não tem nada a ver com a igreja, o governo não é laico, o governo não é uma instituição que não se guia pela religião, apenas pelo trabalho ali técnico de governar o país. Irmão, mas aí o apóstolo ele diz o seguinte: o governo, irmão, ele tem um papel muito forte na nossa vida, irmãos. Então, antigamente, irmãos, o governo era um governo tirano, um governo em que toda a autoridade estava na mão de uma pessoa só. Então, quando a gente pensa em Nero, lá, o imperador de Roma, ele, irmão, determinava as maiores barbaridades e aquilo era lei. Ele tinha todo o poder na mão dele. Então, chegava uma pessoa lá e falava: não gostei de você, mata essa pessoa aí. Os guardas iam lá e matavam. Não tinha critério, irmão, era da cabeça daquele governante. Ele era a lei, ele era o juiz, ele era o que executava o governo, as diretrizes do governo. Ele, irmão, era tudo concentrado numa pessoa só. E isso foi problema, irmãos. Isso trazia muita injustiça. Isso, irmão, às vezes o reino era uma pessoa sábia, então o reino ficava tranquilo, seguro. Mas às vezes o rei era uma pessoa doida, sem noção, e prejudicava muitas pessoas. Porque todo o poder estava concentrado na mão daquele imperador, daquele rei, daquele governante, irmão, que era uma pessoa que tinha todo o poder concentrado nele mesmo. E aí, irmãos, mais tarde, bem recente agora, isso foi assim lá no Egito, foi assim lá na Babilônia, foi assim em Roma. E foi passando, irmão, depois os reis lá na Inglaterra, era o rei que tinha todo o poder, foi indo, irmão, desse jeito. O rei tinha todo o poder, 100% do poder estava na mão dele. Até, irmãos, aqui, já pouco depois aí da Idade Média, quando chegou os iluministas, as revoluções ali na França, veio a teoria, irmão, dos 3 poderes, né? Então veio a teoria lá de um filósofo francês chamado Montesquieu. Ele fez a teoria dos 3 poderes. Ele falou: olha, é melhor que o poder seja dividido em 3 partes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E aí, irmãos, dividiu o poder. E o poder hoje, na maioria dos países do mundo, né, praticamente 99% dos países do mundo, usam essa tripartição dos poderes. Nós temos uma pessoa para o executivo, no nosso caso no Brasil é o presidente, nós e os seus ministros. Nós temos o legislativo, que no Brasil, no âmbito federal, é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. E nós temos o judiciário, que é a estrutura toda do judiciário, e os tribunais superiores em Brasília, incluindo o STF. Então, irmãos, essa estrutura de executivo, legislativo e judiciário trouxe mais condições de nós termos um governo justo, um governo, irmãos, que não fosse um governo tirano, que sufoca a população e que persegue, que governa de maneira injusta. E nós temos que reconhecer, irmãos, que o governo tem grande impacto na nossa vida, no nosso dia a dia. Irmãos, a saúde pública depende em grande parte do governo, irmão. Se o governo não fizer, irmãos, obras de esgoto, saneamento básico, a gente, irmão, vai ter doença resultante disso. Se o governo, irmão, não tomar medidas a respeito da água, para nós termos água limpa, potável, saudável nas torneiras, na nossa casa, vai ter, irmão, transmissão de doença através da água. Se o governo, irmão, não fizer uma campanha de vacinação,
Se nós não tivermos, irmão, vacinação para sarampo, né, as vacinas tradicionais, eu digo, né? Hoje o pessoal questiona muito essas vacinas modernas aí, especialmente essa da Covid e tudo mais, mas esquecendo essa polêmica que é recente, as vacinas, irmão, a vacina contra o tétano, irmão, salvou milhões de vidas. Então, a febre amarela, né? Se não tivesse poliomielite, irmão, quantas pessoas a gente via, né? Toda tortinha, todo com problema de pólio, que existia muito no passado, irmão, não tem mais. É uma doença praticamente erradicada no mundo inteiro. Mas depende, irmão, dos governos, porque como que a gente vai vacinar o Brasil inteiro? Quem que consegue fazer isso, irmão? Precisa do governo. Sim. Meu Deus do céu. Não, você pega uma doença simples, uma cachumba. Eu, na minha época de criança, irmão, tinha um monte de cachumba. Os irmãos, não sei se os irmãos já lembra disso, passou por essa época, mas a gente tinha molecada, todo mundo com cachumba. Era com atestado, não ia para a escola, aquele murundu do lado. Catapora, eu tive catapora, aquela coceira terrível. Pois não, irmão. É uma vez só porque o corpo aprende a lidar com ela. Só que o que é o princípio da vacina? A vacina, ela aplica um pouquinho daquele vírus numa pessoa que nunca teve e o corpo já aprende. Aí não pega mais, né? Então, quem teve não pega mais, mas sofreu com a doença. Agora, na vacina, a gente não sofre e fica livre, né? Isso, então hoje, tem muito questionamento das vacinas modernas, essas vacinas de hoje, essa vacina da Covid, muita gente falando mal, questionando e tal. Mas eu não estou falando dessa, estou falando das vacinas, irmão, tradicional, que a gente sempre usou e nunca deu problema em ninguém, e todo mundo, né, tétano, sarampo, cachumba, varíola, tantas doenças, irmão, que a pessoa está vacinada, está protegida. Né? Tétano, irmãos, era pisar num prego e morrer. Morria, não tinha o que sarava aquilo. É uma infecção terrível. E a pessoa hoje está vacinada, ela pisa num prego e não acontece nada. Então, irmãos, fura o pé e dói, né? Mas não vai morrer por causa daquilo. Então, irmãos, as vacinas, elas foram um avanço tremendo e é o governo, irmão, que trabalha isso. Outra coisa, irmão, a segurança. Irmão, se não for o governo... Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Essa semana eu estava andando aí no centro de Rio Preto e tinha uma viatura andando devagarinho. Aí você fica atrás do guarda, né? Mas por que esse raio desse guarda que não anda, né? Aí a gente saiu de lado, ultrapassou eles e foi embora. Irmão, aquele guarda ali andando devagarinho, irmão, aquilo é uma benção. Aquilo é uma benção. Aquele guarda andando devagarinho, irmão, o cidadão que está querendo pular o muro para roubar um botijão de gás ali, ele não pula, irmão. Ele fala, não, ó, o povo está rondando aqui hoje. Ele não vai, irmão. Ele sabe que aquilo ali representa, irmão, a força do Estado. Ele sabe que aquele policial ali vai prender, vai frustrar o plano dele de roubar uma moto, de roubar um carro. O policial está ali para nossa proteção, irmão. Aquilo é uma benção, aquele policial fazendo uma ronda. Irmãos, nem tenta imaginar o que seria uma sociedade se não tivesse a polícia. Outra coisa, irmão, em termos de segurança, a proteção das fronteiras, irmão. Olha, irmão, nós estamos aqui protegidos, irmão. O povo do tempo da Bíblia, o tempo inteiro, ele tinha medo do vizinho vir aqui, roubar ele, destruir tudo. A cidade de Catanduva, se vir aqui, querer destruir tudo, Rio Preto. Não tem isso, irmão. Nós não temos medo dos argentinos, dos bolivianos, nós sabemos que na fronteira do Brasil tem um patrulhamento, tem um exército está presente, lá ninguém vai invadir o Brasil, irmão. Nós estamos aqui tranquilos, vivendo a nossa vida, a gente sabe que não vai chegar um exército aqui amanhã invadindo o Rio Preto, porque as fronteiras estão protegidas. O governo está fazendo um trabalho, irmão, de proteção. Irmãos, a economia, o governo está cuidando, irmão, dos estoques reguladores, é coisa que a gente nem sabe. O governo compra, irmãos, produtos alimentares e guarda.
Muitas vezes, irmão, que vai disparar o preço de um produto, o governo solta aquele produto para o preço não disparar. O governo, irmão, armazena alimento, o governo armazena reservas em dinheiro. Quando vem, irmãos, um ataque especulativo, o governo tem dólares para vender, para diminuir o preço, para segurar, irmãos, a economia. Se o governo for bem feito, irmão, a gente vive uma situação econômica tranquila dentro do país. Irmãos, o governo determina a guerra e a paz. Imagina nós estamos tudo aqui quietinho, irmão, e o Lula ou qualquer outro presidente, presidente Lula ou presidente da vez, quem for o presidente, disser o seguinte: olha só, nós vamos entrar junto com a Ucrânia lá, nós vamos guerrear agora, vamos fazer aí, vamos mandar 2.000 soldados lá para ir na guerra. Irmão, são nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos, que vão entrar aí e vai para a guerra, irmão. Se tiver uma guerra, irmãos, nós vamos sofrer. E é o governo que determina, irmão, se vai ter guerra, se vai ter paz. É o governo, irmão, que diz, é hora da guerra, vamos juntar o exército e vamos aí, nós vamos todos os nossos jovens morrendo. Essa semana teve uma declaração bonita, não sei se os irmãos chegaram a ver, aquele Elon Musk lá, aquele homem muito rico lá nos Estados Unidos, ele teve uma entrevista lá, irmão, e ele é sem sentimento, né? Você olha para a cara dele, você não sabe se ele está rindo, se ele está chorando. É um jeito esquisito, o jeitão dele. Mas ele, essa semana, ele deu uma entrevista, você via nele que ele estava prestes a chorar ali. Ele falando, gente, lá na Ucrânia as pessoas estão morrendo, estão indo para frente de batalha, morrendo, jovens, os filhos estão crescendo sem o pai, as mulheres estão lá sem os maridos, a troco de nada. Ele falando lá, a troco de nada. Por que aquela guerra está acontecendo? Qual é o motivo daquela guerra? A troco de nada. As pessoas estão morrendo a troco de nada. Então, aquilo tem que acabar. Então, a gente vê, irmão, e se o Brasil estivesse guerreando, irmão, com a Bolívia, com a Venezuela, e nossos filhos indo para a guerra, e nós mesmos indo, irmão, a troco do quê? Que vida vai ser essa? Esse míssil caindo aqui, o Brasil entrou em guerra, imagina, irmão. E é o governo que determina isso. Então, quando o apóstolo diz, primeira carta ao Timóteo 2, versos 1 a 3, ele fala assim, peço que sejam feitas orações, aí no verso 2, orem pelos reis e por todos que têm autoridade. E aí, irmão, ele diz a razão para nós fazermos essa oração. Ele fala, orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos ter uma vida calma. E aí eu digo para o irmão, se o irmão ainda não compreendeu essa questão, que ele diz o seguinte, orar pelo governo é orar por nós mesmos. Você está orando para você. Não é política. Entende? Que a irmã Ana Maria está lembrando. Nós, irmão, quando eu estou falando para os irmãos orar pelo governo, eu não estou falando para orar pelo Lula porque ele é melhor que o Bolsonaro. Eu não estou falando para orar pelo Bolsonaro porque ele é melhor que o Lula. Eu não estou falando para o irmão orar pelo deputado federal tal porque eu gosto dele, ele é meu truta, meu amiguinho. Irmão, eu estou dizendo para o irmão o seguinte, se nós orarmos pelas pessoas que têm autoridade, para que eles façam um bom trabalho e tomem decisões favoráveis ao povo, nós vamos ter uma vida melhor. Porque o governo interfere na nossa vida, irmão. Interfere na economia, na saúde, na segurança, na guerra. Interfere, irmãos, no dia a dia, na burocracia, na papelada, na aposentadoria, no serviço, nos direitos trabalhistas, nas leis do trânsito. Em tudo, irmão, o governo está presente. E maus governantes prejudicam a nossa vida. Prejudica. Impede a gente, irmão, de ter paz, de ter uma vida tranquila. Olha o que ele está dizendo aí, verso 2, 1 Timóteo 2:2. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica. Sabe como que a gente tem, irmãos, uma vida calma e pacífica? É cuidando da nossa vida, dos nossos problemas, trabalhando, ganhando o nosso próprio pão e
tendo um bom governo, porque o governo interfere. Você está aí trabalhando direitinho, irmão, mas o governo faz uma pantomima aí na economia, a empresa te demite, a empresa fecha, acabou a empresa, acabou o teu emprego. Você, irmão, está aí tranquilo, tocando a tua vida, o governo não faz o seu trabalho na área da segurança, o ladrão vem e rouba seu carro. Então, irmãos, não basta você fazer a sua parte, cuidar de você e da sua vida, nós vivemos em sociedade, irmão. Precisa também o governo fazer a parte dele. Precisa fazer um bom trabalho em todas as áreas governamentais, irmão, para que a gente tenha uma vida tranquila. E aí, irmãos, ele vai continuar essa explicação. Ele fala, olha, uma vida calma, pacífica, tranquila, ela vai permitir que você tenha mais dedicação ao Senhor. Verso 2. Orem pelos reis, por todos que têm autoridade, para que possamos ter uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Irmãos, se chegar uma situação de guerra, irmão, de calamidade, os irmãos já viram isso acontecer. Os irmãos se lembram que quando tem um estado de calamidade assim, que dá um problema, uma enchente, um negócio, as pessoas vão lá e saqueiam o mercado. Vocês já viram essa notícia? A pessoa vai lá e invade o mercado, cata as coisas que tem lá. Irmãos, se surgir uma situação de descontrole, de catástrofe, de problema grave causado no país, a gente perde o respeito pelos outros, diminui a solidariedade. Cada um está atrás do seu, eu quero salvar minha vida, minhas coisas, eu preciso de comida, eu vou lá catar do mercado. Oi? Pois é. É errado, a gente não concorda com isso, a pessoa não deveria fazer, mas você se vê sem saída. Você não tem comida em casa, você sabe que o mercado está lá, você, né, mas está fechado, está tudo alagado, mas você entra lá e pega a comida, porque precisa daquilo para sobreviver. Então, irmãos, está errado, não é o certo, mas nós estamos colocados numa situação limite, uma situação extrema. Aí a gente não sabe como que a gente vai reagir diante de uma situação extrema. E aí, irmãos, diante dessa situação, se nós tivéssemos um trabalho sério do governo, mesmo durante a crise, irmãos, porque a crise não é o caos. Tem regra na crise. Até eu gostaria de dizer para os irmãos, tem regra até na guerra. Os irmãos sabiam que na guerra, a pessoa que guerreia, que está no meio de uma batalha, ela tem que avisar. Não é porque é guerra, irmão, que é de qualquer jeito. Na guerra ele diz, olha, vou atacar São José do Rio Preto ao meio-dia, tira tudo os civis de lá. Vou atacar. É assim que faz a guerra, irmão. Olha, eu vou destruir a usina de Marimbondo ali que tem a hidrelétrica, tira todo o pessoal de lá que vai cair uma bomba lá meio-dia. É avisado, irmão. É assim que se faz a guerra. Se você jogar um míssil em Rio Preto sem falar nada, é um crime de guerra, porque você está matando os civis. Guerra não é isso. Guerra é exército contra exército. Matar os civis é crime de guerra. Então, irmãos, mesmo no caos, deu uma enchente, deu um terremoto, deu um negócio, tudo bem, irmão, mas agora vem o governo organizando. As pessoas vêm para cá, quem está desabrigado vai para o colégio, usa as escolas, quem está sem alimento, vamos distribuir. O governo tem que organizar o caos, irmão. Não é de qualquer jeito, não é anarquia. É só uma situação de emergência. Tem que ser com regras também. Tem como fazer aquilo ali. Mas para isso precisa do governo. Precisa das autoridades. Então, o que ele está dizendo, irmão? Uma vida calma, tranquila, pacífica, nos dá mais condições de nos dedicarmos ao Senhor. Porque senão, irmão, nós estamos cuidando cada um do seu, da sua vida, da sua falta de segurança, da sua dificuldade. Está cada um, irmão, correndo atrás da sua própria sobrevivência. Nós não vamos ter tempo, irmão, de ser gentil, de ser alguém, irmão, que vai se dedicar aos outros, vai respeitar o próximo. Nós vamos, irmão, para o limite, ver quem pode mais chora menos. Nós vamos ver o que acontece.
não é? Aumenta as confusões, aumenta os problemas, aumenta, irmão, o egoísmo, aumenta tudo, irmão. Nós vamos ter problema. Então, o que ele está dizendo? Orem pelo governo para vocês terem uma vida calma e pacífica, que permitam a vocês se dedicar ao Senhor e ao próximo. Irmão, se nós tivermos uma vida tranquila, existe mais condições de nós nos dedicarmos a Deus e ao próximo, que é o objetivo da vida cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como Jesus resumiu os mandamentos. Então, irmãos, é esse o motivo de nós orarmos pelos governantes. E aí ele dá mais um passo, irmão, né, para falar sobre isso. Ele fala, olha, nós vamos ter uma vida calma, pacífica, dedicada ao Senhor, e nos dedicando ao Senhor, mais pessoas serão salvas. Olha o que ele diz no verso 3. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Então, irmãos, quando nós temos uma vida calma e tranquila, nós nos dedicamos a Deus. Quando nós nos dedicamos a Deus, nós alcançamos mais pessoas com a salvação. E isso, irmão, tem uma forte relação com o governo. Num lugar, irmão, onde as pessoas não têm segurança, não têm saúde, não têm condições, irmão, nenhuma de ter uma vida em paz, a economia está quebrada, inflação, as coisas não vão, não funcionam, ninguém tem emprego, ninguém tem renda. Irmãos, nesse lugar, dificilmente nós vamos nos dedicar ao próximo. Nesse lugar, irmão, dificilmente nós vamos ter tempo para as coisas de Deus, porque nós estamos desesperados com a sobrevivência. Então o apóstolo diz, orem pelos governantes e pelos que exercem autoridade sobre vocês, para que vocês tenham uma vida calma, tranquila, dedicada ao Senhor, e que promova a salvação, que alcance mais pessoas com a fé. E aí, irmãos, a gente vê a necessidade de orar pelos governantes. E nós estamos, irmão, numa campanha de oração aí já há quase 3 anos, orando pelo governo do Brasil. Né? Foi antes das eleições de 2022, nós começamos uma campanha em favor do Brasil, do governo, orando, irmãos, por cada área de governo. Os irmãos se lembram ali no programa Rumo ao Trono. Nós oramos, irmãos, pela força policial do país, todas as polícias, todas as forças armadas. Depois, irmão, nós oramos por todos os órgãos de saúde, para Deus abençoar o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, de todos os profissionais da área da saúde. Oramos, irmãos, pela educação, para que Deus abençoasse ali todas as estruturas de educação, escola infantil, ensino médio, faculdades, que Deus abençoasse toda a área da educação do Brasil. E fomos orando, irmãos, né, por todas as áreas, pelos políticos, irmãos, né, pelo judiciário, pelo legislativo. Estivemos orando, irmãos, e continuamos orando para que Deus abençoe o governo do Brasil, irmão. Para quê, irmão, que nós estamos orando pelos governantes? Para que nós tenhamos uma vida tranquila. E para que nós possamos, irmãos, também ver a justiça triunfar no nosso país. E recentemente, agora, irmãos, eu pedi para que os irmãos orassem, né? Nós fizemos uma campanha de oração em favor, irmão, desses presos, as pessoas que foram presas por conta dos protestos lá no dia 8 de janeiro de 23, e por todos os outros, irmãos, que estão sendo presos nesses inquéritos conduzidos ali pela Suprema Corte, e que nós claramente enxergamos, irmãos, ali que o resultado dessas investigações e as penas que estão sendo impostas às pessoas são desproporcionais. Nós não estamos dizendo que são erradas, injustas, que as pessoas erraram, não devia ter destruído o patrimônio ali. Tem um crime ali de destruição do patrimônio público, dano ao patrimônio público. Mas a pena, irmãos, para uma pessoa que pintou uma estátua de batom ser maior do que a de um estuprador, de um assassino, isso aí não está certo. Isso é desproporcional. É muita pena para pouco pecado. É muito tempo preso para pouca transgressão ali da lei.
Então, irmãos, e nós começamos a falar disso e começamos a orar nesse sentido, os irmãos têm conhecimento. Eu entrei com habeas corpus lá no Supremo, pedindo que essas pessoas fossem julgadas na primeira instância e não lá no Supremo, para que elas tivessem a chance de se defender perante um juiz de primeira instância, recorrer para o tribunal, e só depois isso chegar na instância superior, em Brasília, para que elas tivessem uma chance maior de individualizar as penas ali, né, para que cada um fosse condenado pelo crime que cometeu. Uma pessoa quebrou um objeto, ela paga por aquilo, mas todos serem chamados de terroristas, uma pena padrão para todo mundo, sem individualizar, isso não é justiça. E nós começamos a orar e tivemos, irmãos, ontem a grata satisfação de saber que aquela moça, Débora, mãe de 2 filhos, né, uma cabeleireira, chegou em Brasília no dia da manifestação ali, não era golpista, não queria golpe de Estado, não era uma terrorista, simplesmente participou de um ato de protesto e está aí prestes a ser condenada a 14 anos de prisão, e ela teve um pedido ali de prisão domiciliar concedido, e hoje já está na casa dela. Saiu ontem à noite. E eu vejo nisso, irmão, resultado da oração. Né? Da oração que nós estamos fazendo, do esforço que nós estamos fazendo perante Deus, irmão, para que o país do Brasil seja governado por bons governantes e que os governantes que estão na posição hoje de exercer o poder tomem decisões acertadas, irmãos. Façam o que é correto, façam o que é justo, tomem decisões boas a favor do povo, que melhorem a vida da população e não, irmão, que prejudiquem as pessoas. E nós continuamos orando, irmãos, e essa palavra de Timóteo, aqui da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, diz: orem pelos que exercem autoridade sobre vocês. E eu quero acrescentar aqui hoje, irmão, na nossa meditação, não apenas o governo civil que tem aí, presidente, por exemplo, no executivo, deputados e senadores no legislativo, vereadores da cidade, ou os juízes, de modo geral, aqui da nossa comarca, do tribunal e de Brasília, mas existem outras autoridades, irmão. Existem as autoridades da igreja, e eu gostaria de pedir a oração dos irmãos pelos pastores da igreja, irmão, pelos diáconos, pelos presbíteros. Os irmãos se lembram, irmãos, dessas autoridades, porque também o trabalho das autoridades da igreja vai ter uma influência, irmão, na nossa vida espiritual. E a gente sabe, irmãos, estamos muito contentes aí com os programas da igreja, os 90 dias com Jesus, o trabalho que tem sido feito do calendário da igreja, o encontro no final do ano, tantos trabalhos, irmãos, livros que têm sido publicados, cursos, materiais que a igreja tem oferecido aos irmãos, tem sido, irmão, uma bênção. Os cultos de oração, os trabalhos pela internet, o aplicativo da igreja, tudo isso, irmão, tem sido bênção para a nossa vida espiritual e depende do trabalho dos pastores, irmãos. Então, eu quero também lembrar os irmãos, quando a Bíblia diz, orem por aqueles que exercem autoridade, os irmãos se lembrem da oração pelos pastores da igreja, os obreiros da igreja, evangelistas, aqueles que, missionários, aqueles que atuam, irmão, no trabalho cristão. E quero lembrar os irmãos também para orar, irmãos, pela autoridade na família, irmãos. Porque nós precisamos, irmão, de autoridade na família para ensinar os filhos, para dizer o bom caminho a ser andado. E outra coisa, irmãos, a direção da família também, orar, irmãos, pelos casais, irmão, para que tomem decisões sábias para beneficiar os filhos. Orar pelo marido, que a Bíblia diz que é o cabeça do lar. Irmãos, às vezes, quando o marido toma uma decisão errada, a família inteira sofre. O marido toma uma decisão, irmão, de mudar de emprego, e aquela não foi uma boa decisão, a família sofre, irmão, de mudar de casa. Nós tivemos, na nossa história familiar, né, muitas mudanças, né, de uma casa para outra, e às vezes aquela era uma decisão do meu pai, irmão, de mudar de uma fazenda para outra, de um lugar para outro, e algumas dessas vezes não foi bom, irmão, foi difícil para a família inteira, porque era a decisão do líder do lar. Eu mesmo, irmão, quando nós mudamos de Curitiba para cá, foi difícil, irmão, não foi fácil quando nós viemos para cá. Cheguei aqui sem trabalho, sem emprego, sem um norte aqui para a gente se dirigir. Eu reuni os meus irmãos e falei, olha, eu cheguei de volta e se eu precisar de uma cesta básica, eu vou pedir.
A Ana lembra dessa conversa nossa lá, né? E eu, né, o advogado só é advogado onde ele trabalha, né? Na comarca que ele está ali. Mudou de cidade, acabou. Você não tem clientela, você tem que começar do zero. E Deus abençoou, irmãos, que a gente se estabeleceu e tocou a vida, e Deus abençoou muita gente aqui, mas era uma decisão minha que a família teve que ir junto. Então, irmãos, nós precisamos orar, irmãos, pelas lideranças, pelas pessoas que exercem autoridade. Vou acrescentar, não está aqui no slide, mas vou acrescentar para o irmão, ora pelos professores do teu filho, a escola, o diretor da escola. Se a escola, irmão, não for bem conduzida, ela acaba se transformando numa má influência para os seus filhos. Se o professor não for um professor bom, sábio, que aplica realmente o conteúdo ali, o seu filho vai lá e perde o tempo dele, irmão. Eu às vezes me lembro, irmão, eu tinha um professor na faculdade, irmão, que tinha dia que ele chegava lá e falava, mas cara, o negócio é o seguinte, hoje eu estou meio cansadão, vamos bater um papo aqui, ó, o que vocês acham de tal coisa? E a aula dele era a aula inteira batendo papo. Então, irmãos, eu evito muito fazer isso hoje, né? Eu chego lá na faculdade e falo, olha, a aula é essa, o conteúdo é esse. Professor, mas tal coisa assim, mas isso aí nós vamos falar depois que passar o conteúdo. A aula de hoje é sobre isso aqui. Primeiro nós vamos falar sobre isso. Beleza, terminou. Então agora vamos falar de política, do STF, alguma coisa aí, vamos até falar. Mas depois que passar a matéria. Tem que ter, irmão, um direcionamento. E nós precisamos orar, irmãos, pelo professor que influencia nosso filho, por nós mesmos, para nós sermos bons pais, orar, irmão, pelos dirigentes da igreja, orar, irmão, pelo seu patrão lá na empresa, irmão, seu patrão faz uma besteira lá, quebra a empresa e você perde o emprego. Esses dias, irmão, eu tive numa cidade vizinha nossa lá, tinha um supermercado lá, irmão, mas pensa num mercado lindo, irmão, mas mercado lindo, era um mercado de uma cidadezinha pequena, que, eu vou falar para o irmão, não perdia nada para o Carrefour. Lindo, um supermercado fantástico. O dono entrou lá numas negociatas, numas coisas, pegou uns empréstimos lá com quem não devia. Irmãos, o mercado fechou. Não é que ficou ruim e diminuiu os clientes. Não, o mercado fechou. Todos os empregados foram demitidos, acabou, fechou o mercado. Então, irmão, você, quem que exerce autoridade no teu dia a dia, que tem influência na sua vida? Ah, é o professor do meu filho, é o meu patrão no serviço, é o governo que, né, pode mudar aí as diretrizes do dia a dia. Então, irmão, ora, põe diante de Deus em oração essas pessoas, irmão. Para que você vai fazer essa oração, irmão? Para você ter uma vida tranquila. Quanto você ia ter que andar para achar um mercado? Né? Instalou um mercado lá pertinho, que bênção. Ora pelo dono do mercado, para o negócio ir bem, para dar tudo certo. Para você ter essa facilidade, um mercado mais perto. Né? Irmãos, a oração, irmão, ora, pede a Deus para essas coisas funcionarem. Porque senão, irmãos, se essas coisas não funcionarem bem, elas terão um impacto negativo na sua vida. É isso que o apóstolo está dizendo. Em primeiro lugar, sejam feitas orações, súplicas e ações de graça em favor de todas as pessoas, mas também os reis e todos os que têm autoridade, para que possamos ter uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros, porque isso é bom e Deus gosta disso. Está aí, irmãos, primeira carta de Timóteo 2, e essa, irmão, é a nossa meditação hoje. Eu quero convidar o irmão para continuarmos orando pelo governo do Brasil, continuarmos orando, irmão, pelas autoridades da nossa nação, continuar orando, irmão, pelas autoridades da igreja, pelas autoridades do nosso município, continuar orando, irmãos, pela família, para que haja, irmãos, autoridade, sabedoria dentro de casa. Irmãos, que possamos orar pelas autoridades, pelos governos, de modo geral, os governantes, para que eles proporcionem para nós, irmão, uma influência positiva, facilitem a nossa vida, irmão, e permita que nós tenhamos cada vez mais tempo para dedicar a Deus e ao próximo. Essa é a nossa meditação de hoje. Vamos orar? Vamos colocar esse pedido na presença de Deus.
Santo Deus e nosso Pai, oramos a Ti agradecidos por todas as Tuas bênçãos, pelo Teu favor sobre a nossa vida. E queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a nossa adoração, colocar diante do Senhor a nossa busca, ó Pai, para que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, permitir que cada um de nós tenhamos clareza, ó Pai, da necessidade de orar pelos nossos governantes. Senhor, nós queremos que o Senhor desperte, ó Pai, a Tua igreja, desperta em cada um de nós, ó Pai, essa consciência, ó Pai, cívica, essa consciência cristã, de orar, ó Pai, por aqueles que exercem autoridade em nosso país. Nós oramos hoje, meu Deus, pelo presidente Lula, oramos, meu Deus, pelo vice-presidente Alckmin, oramos hoje, meu Deus, por todos os ministros de Estado, ó Pai, que estão executando o orçamento, que estão executando políticas, meu Deus, que têm impacto sobre a nossa vida, para que eles façam, meu Deus, um bom trabalho, para que eles tomem decisões sábias, para que eles possam, meu Deus, ser honestos, ó Pai, que eles fujam, ó Pai, da corrupção, para que eles evitem, meu Deus, todo o desperdício, para que eles tenham, ó Deus, eficiência na gestão, ó Deus, do dinheiro público, ó Pai. Nós oramos, meu Deus, pelo Legislativo, que o Senhor abençoe lá, meu Deus, os senadores, os deputados, para que eles façam leis justas, ó Pai, para que eles tomem decisões acertadas na parte legislativa, que eles criem leis, ó Pai, que pacifiquem o país, que abençoem as famílias, leis, ó Pai, que fortaleçam a nossa nação, ó Pai. Nós oramos aqui também pedindo pelo Judiciário, por todos os juízes, ó Pai, por todas as cortes lá superiores em Brasília, que o Senhor coloque a Tua mão de poder, meu Deus, sobre todos os ministros ali do STF, os 11 ministros que trabalham ali, para que eles, ó Pai, tomem decisões acertadas, ó Pai, julguem com justiça, ó Deus, que eles possam, meu Deus, se guiar pela reta justiça, que eles possam se guiar, meu Deus, ali da parte técnica, ó Deus, com sabedoria, ó Deus, aplicando o direito, aplicando, meu Deus, a realidade das leis a todas as disputas ali, ó Pai, que nós possamos ver a justiça, meu Deus, estar presente em cada sentença, em cada decisão que sair dali. Nós oramos, meu Deus, também no plano estadual, que o Senhor abençoe o governador, os deputados estaduais, os desembargadores aqui do nosso Estado, meu Deus, de todos os que trabalham aqui no Tribunal de Justiça. Oramos, meu Deus, aqui no município, pelo prefeito, o Coronel Fábio aqui de Rio Preto, os outros prefeitos, ó Pai, aqui da região. Oramos pela Câmara de Vereadores, para que o Senhor abençoe o trabalho deles, que façam leis justas, sábias aqui para a nossa cidade. Oramos, meu Deus, pelos juízes aqui da comarca, que trabalham em Rio Preto, que o Senhor abençoe, meu Deus, que todos tomem decisões sábias, que façam o que é direito, meu Deus, que andem a favor da justiça, que evitem o desperdício, a corrupção, que saibam, meu Deus, usar com eficiência o dinheiro público, Pai. Nós oramos, meu Deus, pedindo a Tua bênção, Pai, sobre outras autoridades, sobre aqueles, meu Deus, que são líderes ou são donos da empresa onde nós trabalhamos, ó Pai, para que o Senhor abençoe, meu Deus, que sejam prósperos, que tomem decisões sábias, que possam, meu Deus, manter o nosso emprego, o nosso trabalho ali. Oramos, meu Deus, em favor das autoridades escolares, que o Senhor abençoe os professores dos nossos filhos, os diretores de escola, que eles tenham a Tua bênção, ó Pai, para agir ali com sabedoria. Oramos pelas autoridades médicas, que o Senhor abençoe, meu Deus, que eles tomem decisões acertadas, meu Deus, em favor da saúde da população. Oramos, meu Deus, em favor das autoridades policiais, meu Deus, todos a Força Armada, efetivo, que o Senhor ponha a Tua mão de poder, meu Deus, para que eles também ajam com justiça, meu Deus, em favor da segurança do país. Oramos, meu Deus, em favor de todos aqueles, ó Pai, que exercem alguma autoridade, também na igreja, meu Deus, em favor dos pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, meu Deus, missionários, todos que têm uma função na igreja, meu Deus, que trabalham em algum ministério, no ministério infantil, das mulheres, do louvor, em todas as atividades, meu Deus, onde alguém se dispõe, ó Pai, a fazer um trabalho para a Tua obra, que o Senhor abençoe, meu Deus, e que seja bem sucedido, seja feito com amor e para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Oramos, meu Deus, pela autoridade nos lares, ó Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus, os pais, abençoe o marido, a esposa, meu Deus, para que sejam referência para os filhos, para que possam dirigi-los, ó Pai, no caminho do Senhor, pelo exemplo,
pela sabedoria, meu Deus, dada por Ti, ó Deus. Abençoa, meu Deus, cada pai de família, cada um que está à frente, meu Deus, de um lar. Cada lar, meu Deus, onde tiver ali, meu Deus, a autoridade de pai, a autoridade de mãe, seja respeitada, meu Deus, seja útil, seja ali, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, meu Deus, para que essa família seja, meu Deus, um lar harmonioso, um lar, meu Deus, que tenha paz, que tenha, meu Deus, alegria dada pelo Espírito Santo, ó Pai. Nós oramos, meu Deus, pedindo a Tua bênção, ó Pai, sobre todas essas estruturas sociais, que o Senhor abençoe, ó Pai, aqui a nossa congregação em São José do Rio Preto, que o Senhor abençoe, meu Deus, onde estiver o Teu povo reunido, onde estiver, meu Deus, alguém que professa o Teu nome, ó Deus, onde estiver alguém reunido, ó Pai, numa igreja, numa família, ou às vezes até sozinho, ó Pai, buscando ao Senhor, que ali chegue, meu Deus, também a Tua bênção e o Teu favor, meu Deus, sobre essa pessoa, para que ela seja iluminada pelo Senhor, meu Deus, e que as pessoas que exercem autoridade possam contribuir com a vida de cada um de nós. É o que nós rogamos hoje, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Chegamos assim, irmãos, ao final de mais um culto, e eu quero despedir com a bênção que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Está encerrado o nosso culto, então, em nome do Senhor Jesus, que a paz seja convosco.